Vamos dar início à nossa reunião. Hoje nós temos uma reunião promovida pela empresa Amgen, que vai nos trazer uma atualização em osteoporose, com foco em ginecologia obstetrícia. Especificamente para nós aqui, um novo produto que vai ser apresentado aqui para nós hoje. E nós vamos contar com a presença da doutora Carla Matos, que é gerente médica da Amgen, e doutora Simone Marinho, gerente científica de acesso ao valor da Amgen. Então, é um prazer muito grande. Eu agradeço a participação em nome do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da USP. Então, a doutora Carla terá em torno de 20 minutos e a doutora Simone também em torno de 20 minutos, tá bom? Quem começa? A Simone. Por favor, então. Ela está com o seu microfone, fica à vontade, viu? Então, vou falar um pouquinho sobre atualização de osteoporose, com foco na ginecologia e obstetrícia. Já comecei bem com o meu pé quebrado, isso significa que dói muito para fazer o pé. Imagine quando uma paciente, quanto que isso não é dolorido, né? Então, vou falar um pouquinho sobre essa parte, sobre esses pacientes que acabam passando aí com vocês e que têm uma fratura de quadril, o quanto isso é dolorido e o quanto que a gente não pode prevenir que eles tenham umas futuras novas fraturas de quadril. Aqui são os tópicos que eu vou abordar um pouquinho aqui com vocês. Então, vou falar um pouquinho de carga da doença, quais são os dados epidemiológicos, vou falar um pouquinho sobre as diretrizes e estratificação de risco, vou falar um pouco o que a gente tem de medicamento anabólico, que é o romosozumab, os estudos. Vou falar de Deno, também os estudos, um pouquinho de acesso e algumas mensagens finais. Aqui só falando um pouquinho de como que é a estrutura óssea desse paciente com osteoporose, né? E como que ele fica, essa estrutura, com esse paciente com osteoporose acima de 60 anos e que você tem esse problema na resistência óssea. Aqui só falando um pouquinho como que está a osteoporose no cenário mundial. Então, nós temos que a incidência é de 1 para 3 em mulheres acima de 50 anos que vai sofrer uma fratura osteoporótica ao longo da vida. Se você pensar nos homens, é 1 a cada 5 dos homens acima de 50 anos que vai ter essa fratura por osteoporose. E se você pensar nessa população acima de 60 anos que está aumentando, a gente acredita que em 2030 nós vamos ter 55% da população que vai sofrer algum tipo de fratura por osteoporose. E ao longo da vida, essa fratura por fragilidade, ela é maior do que você desenvolver um câncer de mama. Esse. E a osteoporose e as fraturas por fragilidade, aqui eu trouxe um gráfico mostrando o risco estimado de fratura em mulheres acima de 50 anos. Então, fratura por qualquer tipo, nós vamos ter 40%. Aqui, fratura de quadril, 18%, 16% para fratura vertebral e de antebraço, 16%. A osteoporose ela é muito associada a essas diminuições de níveis hormonais. Sendo assim, como por conta da menopausa, essa prevalência ela cresce significativamente entre as mulheres. E 25% dos pacientes eles podem morrer dentro de 1 ano após uma fratura de quadril. O quanto nós tivemos uma meta-análise de 8 coortes de idosos que confirmou que essa mortalidade ela foi muito maior no primeiro ano após uma fratura de quadril e ela permaneceu consistentemente elevada por pelo menos 8 anos. E olha aqui, pessoal, o quanto que essas fraturas elas são preditivas para a recorrência de novas fraturas. Então, um paciente sem fratura vertebral, quando ele tem uma primeira fratura, uma chance dele ter a próxima fratura 3 vezes maior, a próxima fratura, a segunda fratura 5 vezes maior, o quanto que isso vai aumentando conforme ele vai tendo essas fraturas. E fratura vertebral, ela geralmente ela é assintomática e esses pacientes eles não têm tanto sintoma por conta disso. Então, uma varredura, fazer uma raio-x de coluna, quanto é importante para esses pacientes que podem ter algumas fraturas vertebrais. E a importância, então, dessa busca ativa por fratura. Como é uma alta prevalência, é recomendado fazer esse rastreamento
acompanhamento inicial por imagem de todo paciente que tem diagnóstico de osteoporose e com muito alto risco de fratura. E aqui só alguns fatores de risco que acontecer nesses pacientes, né? Pacientes acima de 60 anos, paciente que já teve uma outra fratura, tem alguns fatores hereditários também, esse paciente já teve história de osteoporose na família, paciente que tem pouca ingesta de cálcio e vitamina D, pacientes que têm uso de alguma doença que faz que ele acaba usando glicocorticoides também tem uma chance maior de ter osteoporose. Aqui eu só trouxe um pouquinho para vocês entenderem que nós temos diversas diretrizes falando sobre a osteoporose. Então, a gente tem o ACE, o Endocrine Society e a IOF. São diretrizes que categorizam esses pacientes de muito alto risco. E quem são esses pacientes, então, de muito alto risco? São aqueles pacientes que têm uma grande chance de ter fraturas. Então, são pacientes que a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado. Então, são os pacientes aqui que têm fratura nos últimos 12 meses, múltiplas fraturas, fraturas durante o tratamento, fraturas em uso de medicações que alteram o metabolismo ósseo, um T-score menor que menos 3 e muito alto risco de fratura pelo FRAX. Pessoal, eu vou me ater aqui nesses pacientes de muito alto risco, que são aqueles pacientes que eles falam para você iniciar um medicamento anabólico, que hoje nós temos 2 no mercado. Aqui são os pacientes de alto risco, aqui são os pacientes de alto risco, é um paciente que acima de 65 anos que tenham mais fratura prévia, um T-score menor ou igual a menos 2,5, um T-score entre 1 e 2 e menos 2,5 e alto risco de fratura pelo FRAX. Então, aqui, essas diretrizes, a recomendação dessas diretrizes é para que esse paciente de muito alto risco, é preferível você iniciar com o medicamento anabólico que nós temos hoje, que é o romosozumab e a teriparatida. Para o paciente de alto risco, denosumab ou bisfosfonatos, e alternativamente você pode usar para esse paciente de muito alto risco, que é o deno ou bisfosfonatos. Nós também temos o consenso, que é o consenso da ISBEM e da Braço, que ele um pouquinho diferente dos guidelines internacionais, eles dividem esses pacientes em 3 grandes grupos. Então, mulheres sem tratamento prévio, para iniciar o medicamento, que é uma terapia anabólica, mulheres previamente tratadas com bisfosfonatos, que é switch para um medicamento, um agente anabólico, preferencialmente romosozumab, e as mulheres previamente tratadas com deno, eles não recomendam o uso do teriparatida para switch, e ele é neutro para o romosozumab. E o que a gente gostaria, né, desse paciente? Então, é um paciente já que tem uma doença já pré-estabelecida, você inicia um medicamento anabólico para que ele faça um resgate desse paciente, então você resgata esse paciente e você consolida tudo que ele ganhou. Então, a consolidação, no caso do romosozumab, a melhor terapia na sequência de tratamento seria o denosumab. E aqui, falando um pouquinho só sobre o que nós temos de estimativa de risco de fratura, que a gente acaba usando, que é o FRAX, que hoje ele não está acessível no Abraço, mas você tem alguns guidelines internacionais que você consegue abrir. Por exemplo, o Stanford, você já consegue usar para verificar a estimativa de risco de fratura nos próximos 10 anos. E agora a Carla vai iniciar falando um pouquinho de romosozumab. Bom dia, tudo bom, pessoal? Meu nome é Carla. Eu trabalho na Amgen, vai fazer quase 14 anos, tá? Então, eu passei por alguns departamentos, só para me apresentar um pouquinho aqui para vocês. Só antes de entrar um pouquinho no romosozumab, é importante aquilo que a Simone trouxe, tá? Em relação aos guidelines, porque é isso que a gente tem de mais atualizado possível. Claro que tem algumas coisas surgindo aí, e vai depender muito das especialidades. Mas esses são os principais guidelines internacionais, e o que a Simone apresentou foi uma harmonização daquilo que a gente traz como conceito do que é o paciente de muito alto risco de fratura e do que é aquele do alto risco de fratura. E esse conceito do muito alto risco, ele não é de longa data, ele é recente. Então, eles consideraram a partir das evidências e analisando quem são os pacientes que estão em risco iminente de ocorrência de fraturas, e eles contemplaram isso perante as evidências.
E esse posicionamento da Braços Bem, que a Simone também apresentou, traz algo diferenciado do que os guidelines internacionais também trazem, mas de uma forma mais focada aqui da análise do grupo da SBEM Abraço. E trazendo as informações aí, como que é, o que a gente tem de evidência quando o paciente já faz uso de bisfosfonato. E vocês trabalham, por exemplo, aqui no HC, provavelmente, não sei no consultório, mas provavelmente hospitais como HC, esse paciente provavelmente já vem numa condição que ele já vem tratado, ou já vem em algum momento, ele já teve esse tratamento prévio. Então, é importante a gente saber se o paciente é naive ou não. Então, falando um pouquinho agora sobre medicamento anabólico, tá? Quando a Simone também trouxe, eu amo aquele slide que a Simone trouxe, que ela fala do resgate do paciente dessa condição de extrema gravidade, né? Então, quando a gente fala desse paciente, ele precisa ser resgatado e ele precisa ter a melhora dessa resistência óssea, tá? Não é só o incremento do DMO, mas a resistência óssea, a microarquitetura, a taxa de remodelação. A gente precisa tirar esse paciente dessa condição, resgatar, e depois a gente faz o segmento da terapia. Lembrando que a gente sabe que a osteoporose, ela, uma vez osteoporótico, sempre a pessoa vai ter osteoporose, né? Então, a gente precisa dar o segmento desse tratamento. Essas medicações novas, por exemplo, romosozumab, você já conhece provavelmente denosumab, são anticorpos monoclonais com efeitos reversíveis. Portanto, à medida que a terapia você suspende, você tem que fazer o segmento desse tratamento. Então, falando um pouquinho agora do Deno, vamos lá, do romosozumab. Quantos aqui já ouviram falar de romosozumab ou têm conhecimento do agente anabólico ou do mecanismo de ação? Poucos. Porque é uma medicação nova, tá? O conceito do muito alto risco também é novo. E a gente vai trazer, então, um pouquinho aí, de uma forma bem geral, não vou entrar em detalhes. A gente sabe que o oxócio, ele libera a esclerostina. E a esclerostina é uma proteína que atua na regulação ali da formação óssea e da reabsorção. Níveis aumentados da esclerostina, menor formação óssea, maior reabsorção. Básico, a gente tem um anticorpo monoclonal, romosozumab, ele é específico, liga-se especificamente à esclerostina, inibindo a sua ação. Uma vez inibida a ação da esclerostina, o que eu vou ter? Eu vou ter maior formação óssea e menor reabsorção. E isso confere à molécula um efeito dual e uma janela anabólica bastante favorável dentro de 1 ano. E é por isso que a gente vai ver nos estudos que a gente vai apresentar qual foi o incremento de DMO e também impacto na resistência e na redução de fraturas, num curto espaço de tempo. A janela anabólica é muito favorável, né? Outro ponto importante, né, desse agente anabólico, ele não só estimula a formação óssea no sítio de remodelação, como ele também vai promover a formação óssea em sítios de não remodelação. Então, a gente vai ter esse incremento maior. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho dos estudos. Então, a gente tem 3 principais estudos pivotais, tá? Que são aqueles que estão em bula, né? Que foram importantes para aprovação regulatória. E o primeiro estudo aqui é o FRAME. O FRAME, ele avaliou o quê? Ele avaliou o romosozumab versus o paciente estava no placebo, e eram pacientes na pós-menopausa, DMO menor ou igual a menos 2,5. Alguns deles, em torno de 20%, tinham tido fratura prévia. Então, não estava naquela descondição de tão osteoporose grave, né? Como a gente vai ver num outro estudo que eu vou apresentar. Então, esses pacientes, aqui dá para ver, esses pacientes, eles foram alocados no braço com o romo e no braço com o placebo, e depois, esses pacientes, após 1 ano, fizeram a continuação da terapia com denosumab, tá? Esse é o desenho do estudo em 36 meses. O que a gente tem aqui em relação a ganho de DMO? A gente teve, veja bem, aqui a gente tem esse ganho rápido em 12 meses da DMO, na coluna lombar, no quadril total e no colo femoral. E veja que quando você faz o segmento com denosumab, nos próximos 24 meses, a gente tem um ganho contínuo. Desculpa, gente. Vocês estavam me ouvindo ou não? A gente tem um ganho contínuo aqui da DMO nos próximos 24 meses em todos os sítios, né?
Então, aquilo que eu falei da reversibilidade do efeito é importante, porque se você não faz esse segmento, e isso está bem descrito nos guidelines, você pode ter aí a perda, né, daquele incremento de DMO que você conquistou nesse paciente. Bom, aqui a gente tem um pouquinho em relação à redução de fraturas. Então, veja que aqui a gente tem 1 ano de Romo, mais 2 anos de segmento com denosumab. Então, o primeiro ano, é que a gente não trouxe aqui o gráfico, mas o primeiro ano, a gente teve uma redução do risco relativo de fraturas, de novas fraturas vertebrais, de 73%. No segundo ano, foi 75%. E a gente tem aqui o dado, né, compilado do terceiro ano, que é uma redução de 66%. Então, a gente vê que ele inicia com anabólico, tem incremento muito grande da DMO, você resgata esse paciente da condição de gravidade maior, e você tem esse efeito sustentado ao longo de 3 anos. E a gente também tem aqui os efeitos também em diversos outros sítios, né? Alguns dados a gente não tem um P significativo, mas no outro estudo a gente tem, e é o que eu vou apresentar. O outro estudo que a gente... um outro dado aqui também importante, antes de entrar no estudo do Duarte, é aquela questão, como é que a gente consegue visualizar a questão de eu recuperar esse paciente da condição da gravidade maior. Então, veja que 1 ano, a gente está considerando o denosumab, todo mundo sabe que é um antireabsortivo potente, certo? Então, eu estou falando de um antireabsortivo potente, comparando com dados, claro que a gente não vai comparar, que as populações não são iguais aqui, mas só para a gente trazer um dado ilustrativo do quanto que essa população teve em ganho de DMO em 1 ano, e quanto que ela teve em 3 e quanto que ela teve em 7. Então, vejam aqui, ó, no azul, a gente tem romosozumab. Olha o incremento rápido de DMO, né, desse paciente em 1 ano. Quando ele faz o segmento em mais 1 ano de deno, você tem um incremento maior ainda. Isso significa, proporcionalmente, no quadril total ou na coluna lombar, 7 anos de tratamento com denosumab. É bastante, né? Ou 1 ano de romosozumab equivale mais ou menos 3 anos e meio, dependendo do sítio, pode ser até 4 anos e meio, né? De terapia. Então, você faz um boost mesmo naquele paciente, recuperação. E lembrando, gente, que agente anabólico, ele não só vai impactar em ganho de DMO, ele vai impactar o quê? Ele vai impactar na microarquitetura óssea. Então, eu tenho um incremento, um aumento da resistência óssea desse paciente também, né? Aqui é um outro estudo, que é o estudo ART, e aqui os pacientes já praticamente 100% já tinham tido fratura prévia. Então, eram pacientes com uma gravidade maior, tá? Então, aqui o modelo de comparação não é o placebo, aqui o modelo de comparação é com o alendronato. Então, eram pacientes também, tanto no frame quanto no ART, eram pacientes naive, virgens de tratamento, tá? E aqui eu comparo com o alendronato e depois eu faço segmento com o alendronato. E o que a gente tem de resultado? Então, mesma coisa, a gente vê um incremento muito rápido, né? E aqui, um dado bem importante, quando a gente considera paciente mais idoso, né? E isso, claro, maior foco também na geriatria, mas a gente vê que é rápido esse crescimento. Em 6 meses, você já tem um boost aí de incremento de DMO. E, em 1 ano, a gente vê isso nos sítios da coluna lombar e do quadril total, um número bastante expressivo aí de aumento da DMO. No segmento com alendronato, o que a gente vê? A gente vê o incremento da DMO, mas em determinado momento isso atinge um platô, que a gente não observou no segmento com o denosumab, tá? E aqui em relação à redução de fraturas, então, novas fraturas vertebrais, a gente teve aí uma redução de 36% no primeiro ano, e no segmento com o alendronato, 50%, tá? Então, aqui lembrando, lembra lá que no começo, 73% de redução foi contra placebo. Aqui a gente está falando de 36% de redução versus o alendronato. E aqui a gente tem os dados de redução de fratura. Eu não sei se esse aqui... Não, esse aqui não trouxe, Simone. É que a gente colocou outra apresentação. O que eu quero trazer para vocês é que no primeiro estudo
que foi do frame, a gente não teve dado significativo de redução de fratura do quadril. Já nesse estudo, a gente tem um dado bastante significativo, o P de 0.015, mostrando realmente o impacto, não só na redução de fraturas clínicas, novas vertebrais, mas também na fratura de quadril, que é muito importante, considerando aí a severidade, a gravidade da doença. E aqui um último estudo pivotal importante, que esse aqui ele comparou os dois anabólicos, né? Então eram pacientes que tinham DMO menor ou igual a menos 2,5, e esses pacientes já tinham tido fraturas. Então eram pacientes em condição também mais grave, tá? E aí esses pacientes, eles tinham que ter tido tinham que ter sido tratados previamente com bisfosfonatos por pelo menos 3 anos, sendo que no ano anterior com alendronato. E a partir de então, esse grupo de pacientes, eles eram alocados para o braço do romo ou para o braço da teriparatida. Esse estudo não foi um estudo para avaliar desfecho, que a gente chama assim de duro, né? Mas foi para avaliar a DMO e resistência óssea, para comparar as duas medicações. E aí, o que a gente tem? Esse estudo trouxe o dado aí em relação ao quadril, que a gente teve uma perda, né, em relação à DMO com a teriparatida e um ganho com o romosozumab. E aí a gente tem uma diferença de 3,2%. E dá para entender um pouco isso, porque lembra que eu falei da janela anabólica, né? A medicação ela atua tanto no osso cortical quanto no osso trabecular. E algumas outras medicações, pelo seu mecanismo de ação, elas vão ser mais demoradas para evidenciar alguns benefícios. E aquilo que eu falei, 1 ano, você entrega todo o benefício em relação ao impacto no osso cortical, no osso trabecular, esse aumento da DMO e o aumento da resistência, que a gente também vai ver mais para frente. E aqui também esse dado em relação à coluna lombar. Aqui a gente também vê outros dados em relação ao quadril total e o colo femoral. Aqui a gente vê a teriparatida nesse primeiro ano. E a gente vê aqui o romosozumab no primeiro ano, que é o estudo Structure. E aqui é um outro dado também, que a gente traz aí, que esses dados que a gente avalia, a gente está falando de terapia prévia, né? Porque o Structure era terapia prévia, o paciente não era naive, ele estava em uso de bisfosfonato quando foi feito esse estudo, né? Então, aqui a gente traz um outro dado do paciente que não estava com terapia prévia. E realmente, no paciente naive e no paciente com terapia prévia, a gente tem uma resposta melhor dentro desse 1 ano, né, de tratamento com o romosozumab. E aqui a gente traz um pouquinho daquela questão da força, né? Então, existe uma análise de elementos finitos, então você simula isso, né, através de software, e você consegue estimar o quanto, né, que você tem em relação à melhora da resistência óssea desse paciente. Então, aqui a gente tem o dado aí também de um incremento bastante expressivo na melhora da resistência óssea desse paciente no quadril, né, e também aqui no compartimento cortical, e esse estudo aqui é um estudo também de fase 2, esse aqui de fase 3, esse de fase 2. Então, no geral, basicamente, a gente tem essas informações, é um resumo, né? Qual que é o benefício que um agente anabólico ele entrega, né? Em quanto tempo, se ele impacta o osso cortical, se ele impacta o osso trabecular. Então, todos esses são importantes, são informações novas, né, recentes, em relação a essas medicações. E aqui, eu acho que é um ponto também importante que a Simone disse que é uma preocupação também da parte da ginecologia, que é em relação ao paciente que tem a doença renal crônica, né? Paciente mais idoso, várias comorbidades, não há necessidade de ajuste de dose, não houve alteração em relação à resposta da medicação de acordo com os níveis de doença renal crônica que foram estudados de acordo com os estágios, né, da doença renal crônica dos estudos, e também não houve uma alteração em relação a desfechos de segurança. Então, o que a gente tem aqui?
não há necessidade de ajuste de dose. É claro que esse paciente ele tem que ser monitorado, né? O paciente que está com a doença renal grave tem que ser monitorado nos níveis de cálcio, e o suplemento do cálcio e vitamina D para esses pacientes é importantíssimo. Então, tem que continuar monitorando esse paciente. Vamos falar um pouquinho de denosumab. Bom, denosumab já, acho que quase todo mundo conhece aqui, né? Ele é um antirreabsortivo potente, ele vai se ligar especificamente ao RANKL, e aí, à medida que ele se liga ao RANKL, ele vai aí inibir a maturação e a atividade do osteoclasto. E, por conseguinte, ele inibe essa reabsorção de uma forma bastante potente, e que esses dados, né, essa inibição da reabsorção óssea, ela se traduz aí nos desfechos que a gente viu no estudo do Freedom, que vocês já conhecem. Então, aqui, só relembrando um pouquinho, o estudo do Freedom, ele foi um estudo de um segmento de 10 anos, então, inicialmente, a gente tem 3 anos, onde a gente compara com placebo, e aí a gente também avalia não só ganho de DMO, mas também redução de fraturas. E depois, esses pacientes são alocados no braço com denosumab, e a gente tem os dados de redução, não de redução de fratura, mas de acompanhamento e ganho de DMO ao longo desse tempo, e também segurança a longo prazo, porque é importante. Né? Ainda mais na população com a maioridade. Então, aí a gente vê aí os dados, né, os dados mais emblemáticos em relação à redução de fratura comparado com o placebo. Então, a gente teve aí 68% de redução de nova fratura vertebral, 40% do quadril e 20% de redução da fratura não vertebral. E algo importante, que é um dos pontos assim, que a gente avalia, e esses dados do Freedom foram importantes, é que esse ganho da DMO com denosumab, ele é contínuo. A gente está tentando trabalhar numa publicação de mais de 10 anos, né? Então, se alguém tiver interesse, quiser conversar com a gente da AMG, a gente está procurando gerar essa evidência, porque a gente já chegou num ponto que a gente já começa a ter mais pacientes com 10 anos utilizando a medicação, e a gente quer saber um pouquinho dessa história. Então, os especialistas, eles trazem a sua experiência clínica, os internacionais dizendo, olha, você continua tendo, né, o benefício, mas a gente precisa ter isso corroborado em uma pesquisa, em um artigo científico. Né? Então, a gente vai estar tentando trabalhar nesse aspecto. Mas, voltando aqui um pouquinho, em relação ao incremento, veja o incremento na coluna lombar, ele é contínuo. E no braço, que depois dos 3 anos, ele passou para o deno, ele também tem esse ganho contínuo. E a redução de fraturas, né, ela permanece, né, a gente tem essa manutenção aí na redução das fraturas ao longo do tempo. E aqui, a gente também tem o mesmo dado em relação ao quadril total. Veja o incremento ao longo do tempo, né? E aqui em relação à taxa de fraturas. Em relação à segurança, que é um dado bastante importante, esses estudos de longo prazo, eles trazem esses dados importantes para a gente ver o que acontece nessa população quando ele está sendo estudado num número muito grande, né? Então, a gente realmente tem esse dado, não houve nenhuma, como que a gente fala assim, não houve nenhum achado de segurança preocupante, tá? Claro que você vai ver aqui a osteonecrose de mandíbula, vai ver em relação à fratura típica de fêmur, mas olha a incidência, gente, é muito raro isso acontecer. E considerando o N desse estudo, realmente é muito raro disso acontecer, pelo menos no ambiente controlado de estudo, a gente não observou. Né? Vamos falar um pouquinho sobre descontinuação de denosumab. Alguém já teve alguma situação que precisou descontinuar a medicação aqui? Já? Uma? Bom, a gente tem esse posicionamento, que eu acho que é um dos posicionamentos mais importantes e emblemáticos, que é do ECTS, e ele traz exatamente assim, no paciente, eu devo, a primeira questão é, quando eu devo descontinuar o denosumab? Não é não é porque ele atingiu 10 anos, não é porque teve alguma característica específica, não. Tem alguns critérios que você tem que avaliar, e vocês sabem muito bem isso da prática clínica,
que você tem que avaliar se eu devo descontinuar ou não. Então, um evento adverso não gerenciável, às vezes ele já atingiu um T-score extremamente, né, muito acima daquilo que era o target do T-score que você visava para aquele paciente, ou então esse paciente realmente ele não tem condições de acesso de forma alguma à medicação. Então, é necessário a gente saber, né, nesses casos, o que a gente tem em mãos para a gente também não ter receio de iniciar com a medicação, né? Então, esse teste está isso muito claro. Então, ele fala o seguinte, que o paciente, por exemplo, que estava em uso de denosumab até 2 anos e meio, você pode fazer, se o paciente foi elegível a descontinuar mesmo, você pode fazer o segmento aí com o bisfosfonato oral ou o ácido zoledrônico para segurar um pouquinho o efeito rebote, porque a grande questão aqui é o rebote, né? A hora que eu paro, quanto maior o tempo, maior o rebote. Então, se eu vou parar a medicação, eu preciso ter uma estratégia para manutenção daquela DMO que eu ganhei, certo? E aí eles também trazem aqui um outro dado que também é bastante importante, que é em relação ao paciente que está com mais de 2 anos e meio do denosumab. Então, o que ele fala? Se esse paciente está com mais de 2 anos e meio ou permanece em alto risco de fratura, você pode continuar a terapia com o denosumab, né? E se for por mais de 10 anos, você pode avaliar, né, caso a caso. Mas é possível você continuar. E aqui você também pode fazer o switch para o ácido zoledrônico, né? Então, após os 6 meses da dose inicial, você faz o switch. Se vocês tiverem interesse, depois a gente pode disponibilizar essas informações também para vocês. Aqui é um outro posicionamento, né, que é do grupo de especialistas, que eles falam que não existe limite absoluto de duração do tratamento com denosumab, né? Então, o NAM, que também é um outro posicionamento, fala a mesma coisa. Então, você vai avaliar caso a caso do paciente, mas você pode continuar, além dos 10 anos, a terapia com o denosumab, tá? Vamos falar um pouquinho de real-world evidence, que é o creme de la creme em relação ao denosumab, que foi apresentado no ASBMR e também foi apresentado no ESEU, tá? Então, esse é um primeiro estudo, eu não sei o quanto aqui vocês estão conduzindo pesquisas de também real-world evidence dentro do ambiente acadêmico, mas esse estudo foi bastante interessante porque ele permite, através de bases bastante robustas, como o Medicare, que são os segurados, né, do governo americano, com idade maior que 65 anos, ou que tem algum tipo de deficiência. E essa base ela é muito robusta porque ela é muito grande, né, e ela permite um segmento desse paciente. Então, se você ajustar os dados dessas populações e usar ferramentas estatísticas adequadas, você consegue ter grupos comparáveis. Então, o que a gente sabia? Qual era o gap que a gente tinha? A gente tinha que o seguinte, a gente sabe que denosumab tem ganhos contínuos de DMO ao longo do tempo, o Freedom já mostrou isso. Nós temos estudos de transição que mostram superioridade em relação ao ganho de DMO. Em relação à fratura, o que a gente tem de dado comparativo com bisfosfonatos, com ácido zoledrônico? Né? Robusto. Por que a dificuldade? Porque os grupos dos pacientes não eram comparáveis. Porque eu preciso comparar maçã com maçã, laranja com laranja, ou seja, que os grupos, que esses pacientes, pelo menos, sejam muito semelhantes em relação ao risco de fratura. Senão, eu estou falando de uma intervenção e eu não estou tendo dado muito fidedigno aquilo que eu estou avaliando, certo? Então, aqui eles fizeram exatamente isso, era uma base. Nesse estudo específico de comparação com ácido zoledrônico, é uma base de mais de 125 mil pacientes, claro, alocados nos braços ali, comparativo a zoledrônico com denosumab, e era uma base que tem um segmento adequado. Então, você consegue ver a longo prazo como é que esse perfil de redução de fratura, né? E você consegue ter dados robustos. Então, vamos dar uma olhadinha no que a gente teve desses dados aí, que foram apresentados. Esse aqui foi apresentado no ASBMR o ano passado. Então, é um dado de mundo real. Vejam, e aqui é interessante, o segmento foi de 5 anos, tá? E ele apresentou, quando você compara deno com ácido zoledrônico, uma redução de 34% em fraturas de quadril. E aqui um dado interessante, lembra que no Freedom a gente tem esse ganho contínuo de DMO? Veja aqui que esse ganho
ele vai se expressar também nessa diferença gradativa em relação a esses braços de tratamento, numa redução também gradativa do risco de fratura. Tá? Aqui só para trazer para vocês, para não estender também muito. Ups, agora foi. Da fratura não vertebral, 33% de redução da fratura não vertebral comparativamente ao ácido zoledrônico. E aqui a gente também tem da fratura não vertebral e de não quadril, em 31%. Um outro estudo também que foi apresentado no ECEU foi esse, e aqui a comparação é com alendronato, tá? Mesmo racional, utilizar uma base de dados robusta, um N grande, um segmento adequado, grupos comparáveis. Então, eles fazem esses ajustes e eles foram em torno de mais ou menos 120 características ajustadas para ter grupos equiparáveis, tá? Para essa comparação. E aí a gente teve o que aqui? A gente teve uma redução em relação ao alendronato. Veja que o segmento aqui é um pouco diferente, é um segmento, né, de 8 anos. Aqui a gente não está falando de 125 mil pacientes, a gente está falando de quase 500 mil pacientes avaliados, tá? Dados desses pacientes do Medicare. E aqui a gente vê o quê? A gente vê essa diferença, ó, lembra? Ganho de DMO proporcional ano a ano, ganho ano, contínuo. A gente também vê essa redução do risco de fraturas contínua ano a ano. E aqui, 36% de redução do risco de fratura de quadril em relação ao alendronato, com incremento ano a ano, uma redução de 43% em relação a risco de redução do risco de fratura não vertebral, também incremento ano a ano, e a gente vê aqui também uma redução de risco de fraturas osteoporóticas maiores de 39%, esse ganho ano a ano. Então, basicamente, era isso que a gente tinha de novidade para passar para vocês. Esse artigo foi publicado este ano, então vocês podem acessar, né? Caso vocês queiram solicitar, tenham dificuldade, pode contactar a gente como a área médica da Amgen, que a gente vai ter o prazer também de enviar isso para vocês. Eu espero que tenha contribuído um pouquinho aí, né, com conhecimento. Sim, agora com você. Acho que tem esse aqui. A Carla falou um pouquinho sobre o creme de la creme, agora eu vou colocar a cerejinha do bolo, tá, gente? Então, é o acesso. E como a gente tem isso disponível hoje no mercado. Então, saindo um pouquinho do Deno, vou falar um pouquinho agora de romosozumab, que são os medicamentos anabólicos. Hoje nós temos disponível, tanto na Conitec, então lá no SUS, ele está disponível romosozumab, e quanto na rede privada, então, através do rol da ANS, nós temos disponível romosozumab. E para quem esse romosozumab ele é disponível? Então, são mulheres com osteoporose na pós-menopausa a partir de 70 anos e que apresentaram risco muito alto de fratura por fragilidade e que falharam, apresentaram 2 ou mais fraturas com o tratamento medicamentoso padrão. Tá? Esse daqui são os critérios que eles usaram para disponibilizar o romosozumab, tanto na ANS quanto no sistema público. E aqui eu queria só que vocês fizessem um favor para mim, apontassem a câmera de vocês aqui. Quando vocês apontam a câmera aqui de vocês, vocês vão ter acesso a todos os exames que a gente precisa para ter o romosozumab. Então, quais são os exames? Então, aqui você tem os CIDs que estão incorporados, então é esse CID M80.0, 80.1, todos esses CIDs aqui, o médico pode pedir o medicamento para esses pacientes. Aqui também tem a quantidade máxima mensal, então, para distribuição, eu não sei se vocês sabem, mas a caixinha vem com 2 seringas já pré-preenchidas. São 2 seringas que vêm numa caixa e são 2 medicamentos que vocês fazem por mês no mesmo dia, tá? Então, o paciente faz durante 12 meses esse medicamento. Então, aqui, quando vocês entram naquele QR Code, vocês têm aqui tudo que você precisa na LME. Então, é a prescrição do medicamento, que tem que estar em 2 vias, cópia dos documentos do paciente e alguns exames. Aqui é super importante, gente, ó. Precisa do laudo, relatório médico da radiografia evidenciando essa fratura,
ou densitometria, tá, pessoal? Ou o raio-x que evidencia a fratura, ou a densitometria óssea de fêmur, quadril ou vértebra, evidenciando essa osteoporose grave. Precisa de um relatório médico com a descrição do tratamento, quais foram as falhas que o paciente teve. De exames, precisa do clearance de creatinina ou a dosagem sérica de creatinina, o cálcio e a vitamina D. Aqui, só como o que você precisa para fazer a renovação. E a LME, que você tem 3 formas, né? Então, você faz a LME, você imprime ela, ou você faz o preenchimento online, e aqui só as instruções como que faz esse preenchimento. Aqui eu deixei só um exemplo de LME, como que vocês têm que escrever lá na LME. Então, assim, tem 2 formas, essa aqui é uma, romosozumab, 1,17 ml cada seringa, o total vai ser 2,34 ou 210 miligramas. E aqui a quantidade, como na caixa vem 2, são 2 seringas que ele vai fazer no mês, no mesmo dia, você coloca 2 aqui em cada quadradinho desse daqui. Essa aqui é uma outra forma que você também pode fazer o preenchimento. Eu coloquei essas 2 porque já ocorreu de voltar por conta de preenchimento de LME não condizente. Então, a gente tem esse romosozumab, solução injetável de 90 miligramas por ml, em seringas com 1,16 ml. E aqui os 2 aqui em todos esses outros campos. Aqui é o termo, não esquecer que o paciente precisa do termo de consentimento assinado, então quando vocês forem colocar lá onde preencher LME, precisa do termo de consentimento assinado. Aqui só falando para vocês que agora na quinta-feira nós vamos ter uma atualização sobre o FRAX, vai ser no dia 27, quinta-feira, às 8 horas da noite. Aí eu vou enviar aqui para os doutores, aí vocês podem, por favor, multiplicar isso. Precisa clicar aqui para vocês fazerem a inscrição para esse evento aqui, vai ser um evento online. E vocês viram que eu falei anteriormente que o acesso está para os pacientes a partir de 70 anos. Na sexta-feira, provavelmente, nós vamos ter uma consulta pública que vai estar em votação. Já foi favorável, a consulta pública já foi favorável para o uso de romosozumab a partir de 50 anos. Então, é uma chance para esses pacientes, a partir de 50 anos, já estarem disponíveis para esses pacientes romosozumab, tá bom? E aqui só algumas mensagens finais, que eu não vou passar porque a gente está aqui meio que na hora. A gente tem um acesso, tudo que a gente tem de aulas, a gente disponibiliza através dessa plataforma chamada Medical Meeting Point. Se vocês colocarem na internet Medical Meeting Point, já consegue abrir isso. São algumas aulas que a gente disponibiliza para vocês da área médica poderem estar vendo. E aqui eu queria que vocês, por favor, fizessem uma avaliação aqui da aula, quais são os temas que vocês gostariam que a gente abordasse num próximo evento, o que vocês acharam da nossa aula, tá bom? Aí eu queria que vocês pudessem, se puder, responder rapidinho. São 5 questões bem rapidinho. E já estou aqui no meu término e a gente está aqui, eu e a Carla, aberta para perguntas. Aí, se tiverem perguntas aqui para a gente. Obrigada, viu? Simone, Carla, por favor. Se der para acender a luz, Silvia. Tá aqui. Sérgio Ribeiro, por favor, Arielle. Quero parabenizar Obrigada. Simone, a Carla, pela apresentação muito clara, bem concisa e mostrando mais uma arma terapêutica disponível para pacientes de altíssimo risco. Eu acho que isso é extremamente importante. E que disponível no SUS, né? Que eu acho que é outra coisa também muito importante. Sérgio Ribeiro, por favor. Bom, parabéns pela aula, pelas 2 aulas, né? Mas a gente tem uma dificuldade em relação aos dentistas odontologistas, mesmo no uso do Prolia. Embora você tenha mostrado um número baixo no estudo de diminuição de massa óssea e do risco de osteonecrose mandibular, eu uso Prolia há alguns anos e a gente tem uma dificuldade de manter isso, porque elas são bombardeadas sistematicamente falando em relação à desmineralização dessa parte especificamente. A segunda questão é o custo, né? O Prolia custa em torno de R$1.000, o Evenity quase 5.
Veja, mesmo para pessoas de um bom poder aquisitivo, você manter durante 12 meses uma medicação que custa R$5.000, dá uma continha simples de R$60.000. Realmente é uma situação do ponto de vista comercial. Então, são duas questões, né? Uma do ponto de vista médico, o risco real, prático, de diminuição da parte de calcificação mandibular, e o outro, a manutenção em termos de 1 ano de tratamento. Simone. Eu só vou... Ela vai falar de osteonecrose, eu vou falar de preço, tá bom? Eu sou da área médica, mas a gente escuta muito falar sobre essa parte de preço, então eu estou com a Cris aqui também da área comercial, pode falar. Só para vocês entenderem, quando vocês entram na internet, coloca Google, Romosozumab, aparece um preço de 5.000. Só que nós temos um programa da Amgen hoje, que é o Bem Perto, entrando na internet escrito Bem Perto, o paciente que se cadastra no programa, ele tem um belo desconto, tá? Então, sai em torno de 1.449. Na verdade, é um programa de apoio ao paciente. E a ideia é que a gente também favoreça esse paciente que não está enquadrado no critério de incorporação do SUS. E esse paciente, a partir de 3 a 4 caixas, ele consegue essa condição comercial mais favorável. Segundo o Nilson... Não. Ele compra 3 caixas, né? Até para que favoreça-se a adesão ao tratamento, esse paciente precisa comprar, no mínimo, 3 caixas. Para ter o desconto. Isso, segundo o Nilson, já está menos de R$1.000. Quem que está com a razão? A Amgen ou o Nilson? Hã? Menos de 1.000 a gente não tem essa informação, mas olha, pode ser alguma coisa, você compra 3 caixas. Informação privilegiada. Eu acho que a ideia é trazer uma droga, né, uma terapia avançada e democratizar o uso, né? Então, o professor Baratá bem colocou, a incorporação do SUS é um grande avanço que vocês também integram essa conquista e favorecer do ponto de vista de programa de adesão. Mas mesmo assim é caro, né? Sim, mesmo tendo esse desconto, 1.000 e pouco é... De comorbidade faz sentido, sim. professor. Osteonecrose de mandíbula? Carla, quer falar bem? Tá ligado. Oi. Aí, tá ligado. Não, é para testar. Vamos falar Néstor, para cá é melhor. É minha mão, já descobri. Bom, pessoal, é o seguinte, só complementando um pouquinho a questão de quando a gente fala, eu concordo que essas terapêuticas, cada vez mais a gente vai ter esse cenário, tá? Em relação a custo, falando um pouquinho de custo. Porque são terapêuticas novas, tem todo um desenvolvimento de P&D aí que é muito grande, e a gente tem que, de alguma forma, quanto maior o número de população que está acessível, e a gente conseguir ter esse acesso para os nossos pacientes, melhor. E é claro que a gente usa muito o conceito da equiparidade, quer dizer, o paciente mais grave, com menos recursos, é aquele que provavelmente deveria ter o acesso a essa medicação, né? E, claro, esse paciente mais grave, a chance dele desenvolver uma fratura, principalmente de quadril, e a mortalidade relacionada é altíssima. Então, eu preciso realmente resgatar, né? E a gente está trabalhando muito como Amgen. Acho que foi quando a gente fala de uma medicação que está 1 ano e meio e conseguiu entrar na Conitec, e outra, diferencial, é o único imunobiológico que também pode ser utilizado e reembolsado pela operadora, porque ele entrou nessa categoria, é o único. Então, assim, a gente teve uma grande conquista de trabalhar e mostrar para o sistema público que o paciente precisa e tem um benefício, né? E em relação à osteonecrose de mandíbula, apenas falando um pouquinho, a gente tem um posicionamento que fala sobre como é que você tem que lidar com os pacientes, por exemplo, que tem que fazer tratamento dentário, a chance, o que você faz quando acontece com a osteonecrose? A gente pode disponibilizar para vocês, que é um posicionamento americano, acho que é de 22, que é importante. Tem um posicionamento também da ABUM, que é a Sociedade de Ortopedia, está no site da ABUM, que eles colocam e fazem toda a justificativa de utilização de medicação baseada em evidência para sustentar essa defesa na frente do dentista. Porque o dentista tem uma visão, mas o médico e a literatura traz outros dados. Então, a gente precisa chegar num consenso, porque você não pode interromper o uso da medicação nesse paciente. Simplesmente eu paro a medicação.
A gente sabe que tem efeito rebote. Não dá para acontecer isso. Viu? O dentista recomenda. Agora, uma outra coisa também é como que eu tenho que parar se o paciente tem que fazer um tratamento, né? O que os guidelines geralmente falam assim, você tem que fazer toda a avaliação antes de iniciar o tratamento com a medicação, a higiene bucal, toda aquela parte tem que ser feita. Mas se por acaso, em algum momento, esse paciente tem que parar para fazer algum tratamento, o que eles fazem assim? Para bem perto do final, né? Aí você tem uma janelazinha ali para o início depois. Tipo assim, você pode ter ali um espaço de 1 a 2 meses, é o que eu ouço da prática clínica e é o que a gente também tem de recomendações de guidelines, tá? Agora, teve a osteonecrose, eu não tenho para te passar aqui uma porcentagem de quanto que aconteceu de osteonecrose, evoluiu ou não. Eu não tive nenhum caso que o paciente ele não se recuperou, né? Obrigado, Carla, obrigado. Eu vou pedir, por favor, em virtude do avançar do horário, pergunta bem objetiva, de preferência uma pergunta, e sem muito comentário, por favor. E as respostas objetivas também. Vamos falar bem não rapidinho. Não hindu, uma só. Bom, tá bom. Edson, por favor. Hoje é uma só. Parabéns pelas exposições, obrigado pelo compartilhamento. A minha pergunta é, vocês falaram de sair do Romo para o Deno, mas quando a gente pensa numa paciente que vivenciou essa circunstância da osteonecrose de mandíbula com o Deno, é possível fazer o switch com o Romo para evitar que ela perca osso nesse rebote? Como que vocês olham para essa terapia sequencial ao contrário? É que assim, o fato do paciente apresentar osteonecrose de mandíbula não é justificativa, talvez, você fazer o switch. É uma decisão do médico, né? Então, ele tem que avaliar se realmente é necessário o switch, né? Pode ser que não seja. Agora, o que a gente tem terapia de 1 ano de Romo e não foi encontrado nenhuma preocupação de segurança relacionada a isso. É 1 ano só de terapia, né? Para fazer esse boost da amostra. É uma opção que você tem estudos que mostram essa transição e ganho também na transição, né? Do Deno para o Romo. A gente também está gerando evidências, né, buscando gerar evidências em relação a isso, mas existe. Se você quiser, a gente pode disponibilizar. José Maria, por favor. Então, bom dia, né? Excelente palestras. Só reforçando o que o senhor por cá falou, a Sociedade Internacional de Odontologia, ela recomenda continuar usando os medicamentos, tá? Não para interromper. E eu gostaria de falar sobre, vocês utilizam tanto o Nesumab como o Rosumab quando vocês trocam ou interrompem, ou alendronato ou ácido zoledrônico. Então, gostaria de falar farmacologicamente a diferença do alendronato para os outros bisfosfonatos. Qual que seria a vantagem para utilizar? Você está falando na descontinuação? Na descontinuação. Quando você Eu usa acho que é por evidência. É o que tem de evidência, entendeu? Que sustenta o efeito rebote. Por exemplo, se você falar para mim, se você precisar... Vamos colocar o ácido zoledrônico. Existem evidências que mostram que sustenta e sustenta bem, existem evidências que mostram que não sustenta tão bem. Então, ele consegue segurar esse efeito, mas não na sua totalidade do rebote, entendeu? Então, quando a gente fala isso, são as evidências em relação ao quanto que esses medicamentos e o que tem disponível na literatura conseguiram sustentar ou evitar a maior perda possível de DMO quando você faz a descontinuação com Deno, quando a gente fala do ECTS. Do Romo, eu acho que a gente ainda não tem dados suficientes publicados sobre isso, tá? Alguém da disciplina de obstetrícia não quer fazer nenhuma pergunta? Professora Brizot. Eles têm experiência de Romo aqui, doutor? Tem? Está começando? Professor Nilson Melo, os comentários finais, por favor. Queria parabenizar pela bela apresentação. Eu acho que uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que há produtos que aumentam a densidade mineral óssea, mas não reduzem o risco de fratura, né? Historicamente, o fluoreto de sódio é o maior exemplo que nós tivemos. Era um osso quebradiço e, portanto, não reduziu. Acho que é importante que esses dois medicamentos, principalmente o denosumab, também não só aumenta a densidade mineral óssea, como reduz o risco de fratura. Isso é um ponto que deve ser chamado muita atenção. A questão da osteonecrose, você colocou muito bem, é uma questão que envolve vários outros aspectos. É igual fratura dentro de casa. Tem que ter uma arquitetura diferente do ambiente.
móveis sem ângulo reto, sem tapetes, tomar cuidado com os animais de estimação, porque o grande problema da fratura é dentro de casa, né? E esse é um grande problema. Cada 10 anos, mais ou menos, a mulher brasileira aumenta 3,1 anos de vida, né? Então, só com o Covid que ocorreu ao contrário. Então, essa é uma epidemia bastante grande, né? Uma pandemia muito grande, e ela é uma doença silenciosa, e que às vezes essa mulher está na nossa frente, né? Então, acho que isso é bastante importante. E lembrar que o acometimento, se chamar a atenção, é maior em mulheres, né? E nós, ginecologistas, somos péssimos marqueteiros. Talvez alguns sejam bons, porque se a gente pegar o estudo Women's Health Initiative, foi o único estudo que eram mulheres que não tinham osteoporose, e que algumas nem tinham osteopenia, e mesmo assim houve uma redução, né, do risco de fratura. Então, mostra o quanto também a terapêutica hormonal, que é muito ligada ao ginecologista, talvez seja importante. E não é para o endócrino, para o reumato. Eu convivo muito com o pessoal da osteoporose, e a gente vê isso. Então, acho que é uma droga, são duas drogas no sentido de medicamentos importantes para o arsenal terapêutico, e essa possibilidade via SUS ou pelas operadoras de saúde é de fundamental importância. E nos slides iniciais foi colocado muito bem. Quem tem uma fratura, o risco de ter a segunda é bem maior. Quem tem duas, o risco de ter a terceira é bem maior, né? E as fraturas de fragilidade estão à nossa frente, né? Então, acho que é importante permitir a essa mulher ter uma longevidade maior com qualidade de vida. Queria parabenizar as apresentações. Obrigada. Filassi, o professor Filassi tinha pedido a palavra e, me desculpa, você retirou a mão ou você quer fazer sua pergunta, Filassi? Eu ia fazer, mas aí falou que ia terminar, então eu apaguei. Não, mas é rapidinho. Posso fazer? Pode. Pode fazer? Então tá. Eu queria só parabéns aí pela informação que vocês mostraram para a gente. Eu queria saber o seguinte, com exceção da história de dentistas, né, de osteonecrose, e exceção da falta de recursos financeiros, quais são as contraindicações para esses medicamentos? Contraindicações, não é efeito colateral. E por que um ano só? Pode falar, cara. Opa, não, de novo. É minha mão, gente, sério. Isso aqui. Agora foi. Então, vamos lá. O maior efeito anabólico, a maior janela, ela foi observada em 1 ano. É claro que a gente tem estudo que mostra também o 2º ano de utilização, mas o incremento do DMO é muito parecido com aquilo que você vê quando você faz o segmento com denosumab. Então, a questão é o seguinte, eu posso fazer? Tem evidência. Agora, vale a pena fazer? Aí vocês têm que verificar paciente a paciente, entendeu? Se ele pode fazer o segmento com denosumab ou não, porque o incremento é muito parecido. E a gente falando de custo, efetividade, a gente precisa também avaliar todos esses parâmetros. Bom, vamos falar da contraindicação. Bem objetivo. Tá. Contraindicação. Hipocalcemia, tá? Então você tem que corrigir, né, os níveis de cálcio desse paciente. E existe um black label que fala que ele não é recomendado para os pacientes que tiveram infarto AVC no último ano, porque isso foi um achado do estudo ART. Os pacientes não tinham sido estratificados para risco cardiovascular, teve esse achado, e a gente está fazendo acompanhamento no pós-surveillance, no estudo de fase 4, agora, farmacovigilância, e a gente teve quase, mais ou menos, uns 400 mil pacientes, mais ou menos, que já foram tratados, e esse perfil de segurança ele não foi alterado. Então, provavelmente, a gente está trabalhando, talvez, para a gente conversar com as agências regulatórias para possivelmente avaliar a retirada desse black label. Professor Marco Antônio, a última pergunta, por favor. Bom dia. Obrigado pela presença de vocês. É o seguinte, a minha esposa é dentista, então ela tem muito trabalho, muito problema com as medicações. Por quê? Porque o velho não tem base óssea para os implantes ósseos, né? Então, eu acho que deveria ter um trabalho sério em relação a isso, porque está cada vez mais se implantando, tendo os implantes dentários, e com um efeito colateral importante, porque você tem, se perde essa base óssea, você pode ter infecção secundária, que é a boca mais, e é o que acontece para eles. Então, isso é uma coisa séria, um efeito colateral bem complicado,
e que pega no dia a dia dos dentistas. A segunda coisa, para a nossa área, as mulheres, então se tem alguma coisa, se a indústria está pensando na osteopenia, na prevenção, além porque não teve homogeneização em relação aos trabalhos, para as mulheres, aquelas que fazem atividade física, aquelas que usam terapia hormonal, porque você vai ter uma diferença enorme no final, lá no outcome, lá no final, né? Então, essa homogeneização eu não vi, porque está tudo misturado, homem e mulher, nos trabalhos, aí eu não vi. Então, se você tem essa informação de alguma coisa, a gente trabalhar com a osteopenia, porque não deixar a mulher chegar lá na frente, isso é a homogeneização desses trabalhos aí, pegaram só mulheres e aquelas que faziam atividade física, tipo de atividade física, junto com a reposição hormonal, que vai fazer uma diferença enorme lá na hora do resultado final. Com terapia com reposição hormonal, não tem nenhum estudo que eu conheço, mas a gente pode verificar na literatura, porque agora, quando tem dados de mundo real, a gente consegue fazer essa varredura. E com relação, por exemplo, a homens, a gente tem um estudo também, falando um pouquinho especificamente de Roma, a gente tem um estudo só para paciente masculino, que é o BRIDGE, tá? Só que a gente não tem aprovação regulatória ainda para a população masculina. Quando a gente fala um pouquinho de estudos mesclados, não, esses estudos pivotais foram só em mulheres. Agora, essas características específicas, eu preciso buscar para te trazer. Tá? Mas em homem, do jeito que você perguntou, se existe essa população aqui que a gente estava, não está misturada, é só mulheres, pós-menopausa. Como a Ana disse, a gente tem um só com homens. Esse daqui não tinha misturado. Só mulher na pós-menopausa com altíssimo risco de fratura. Exato. Então nem é osteopenia, é osteoporose. Porque o anabólico, ele vai, o foco é o paciente. Agora, o denosumab, acredito que a gente tem assim, para osteopenia. E a gente pode disponibilizar para você, se você quiser. Eu sei que o tratamento mas não